Vitor Roque e Lucas Evangelista, a caminho do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal traz mais novidades sobre os reforços alviverdes e fala também sobre o Palmeiras, que faturou, ao que consta, mais do que o Flamengo na temporada passada. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ter sido o clube com maior faturamento no futebol brasileiro de 2024. Aí você atento deve estar se perguntando, então quer dizer que o Palmeiras faturou mais do que o Flamengo? Ainda não existem números oficiais, mas a impressão é de que sim. O Palmeiras divulgou para os seus conselheiros o balancete do mês de dezembro, que apresentou também o resultado final da temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Palmeiras teve uma receita total na temporada passada de 1.207 bilhões de reais. Com um detalhe importante, o orçamento previa uma receita de 821 milhões de reais. O superávit do Palmeiras, ou seja, entre despesas e receitas, sobraram nos cofres alviverdes 198 milhões de reais. Mas a melhor notícia vem agora, é possível que o Palmeiras tenha batido o Flamengo pela primeira vez em muito tempo em relação a faturamento. Tudo porque, no fim do ano passado, o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, encaminhou uma nota aos sócios do Flamengo afirmando que a receita total estimada pelo Fla para 2024 havia sido de 1.194 bilhões de reais, contra 1.207 bilhões de reais do Palmeiras. Esses números ainda carecem de confirmação. Os balanços dos clubes costumam ser divulgados no mês de abril. Há inclusive essa obrigatoriedade. Mas é possível que o Palmeiras tenha superado o Flamengo em relação a receitas no ano passado. Um detalhe, o Palmeiras acabou sendo eliminado de forma precoce da Libertadores da América e da Copa do Brasil, eliminações para Botafogo e Flamengo logo no primeiro mata-mata de oitavas de final. E você sabe que Libertadores e Copa do Brasil pagam enormes cotas. O que salvou o ano do Palmeiras do ponto de vista financeiro foram os mais de 400 milhões de reais obtidos com vendas de atletas. Até por isso o Verdão conseguiu superar em cerca de 400 milhões de reais a sua estimativa de receita. Só para completar essas informações do Palmeiras, a dívida, de acordo com o balancete de dezembro, é de 814 milhões de reais. Mas se o Palmeiras decidir adotar o mesmo método do Flamengo, que contabiliza as dívidas líquidas, diminuindo essas dívidas em relação a receitas que vão entrar, a dívida do Palmeiras hoje giraria na casa dos 462 milhões de reais. Preciso te atualizar também sobre Vitor Roque. Na Espanha surgiu a especulação de que o Vitor Roque rescindiria seu contrato com o Barcelona para que pudesse ser contratado pelo Palmeiras. Decisão arriscada, até porque como é que o Barcelona depois justificaria em relação, por exemplo, aos impostos na Espanha, a Receita Federal da Espanha, o depósito da grana feita pelo Palmeiras. O que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras foi o seguinte, abre aspas, por enquanto o cenário segue incerto. La Liga não cedeu e os clubes estão buscando soluções. Mas não é fácil, até porque a relação do Barcelona com La Liga não é boa. Essa fonte alviverde ainda completou, se não der agora, vamos trabalhar para que o Vitor Roque venha em junho. Até porque a negociação já era para a metade do ano. Só mudou porque o Betis contratou um outro camisa 9 e surgiu a oportunidade de trazê-lo agora. Fecha aspas. Bora te explicar agora sobre o Palmeiras, com duas ótimas novidades. A contratação de Lucas Evangelista, meio atacante de 29 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino, está fechada. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 4 milhões de euros para ter o jogador depois do campeonato estadual. O Evangelista disputa o confronto contra o Santos. Se o Red Bull seguir na competição, ele segue atuando e participa ou se transfere para o Palmeiras naquela janela específica para atletas que disputaram o último estadual. Essa janela começa no dia 10 de março e se encerra no dia 11 de abril. Em paralelo à ida do Evangelista para o Palmeiras, também dá para contar que o Fabinho está indo em definitivo para o Red Bull Bragantino, volante revelado na base do Palmeiras, que estava nos planos do Red Bull já há algumas janelas.
A negociação entre Evangelista e Fabinho previa o empréstimo do Fabinho, mas o Diogo Silva, que é representante do atleta, exigiu que o Red Bull Bragantino o comprasse. O Red Bull acabou aceitando os termos e vai desembolsar 2,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ou seja, o Palmeiras ainda fica com um percentual de uma venda futura, imaginando que o Fabinho possa se valorizar no time de Bragança Paulista. Essa notícia também é importante para a Portuguesa, que tinha 30% do valor de uma venda futura em cima do Fabinho, jogador descoberto na Lusa. Ele esteve na Portuguesa dos 11 aos 13 anos, quando vai para o Palmeiras, a Lusa mantém um percentual de uma venda futura. Só para completar, ainda sobre essa negociação, vale a lembrança de que o Red Bull Bragantino tinha mais 2,5 milhões de euros para pagar pela compra do John John. Esses 2,5 milhões de euros serão abatidos do custo de 4 milhões de euros que o Palmeiras teria de fazer por conta da contratação do Lucas Evangelista. E agora a principal notícia alviverde: nessa quarta-feira a FIFA emitiu de forma definitiva um parecer apoiando o Barcelona na transferência do Vitor Roque para o Palmeiras. A FIFA entende que não há por que a La Liga vetar a transferência do atleta, ainda que com a justificativa do futebol espanhol, do campeonato espanhol, de que a janela por lá já está fechada. A FIFA entendeu que não há nenhuma restrição e autorizou Barcelona e Betis a fazerem a transferência. A partir de agora, Palmeiras, Vitor Roque, Barcelona e Betis aceleram o processo burocrático, até porque o Palmeiras tem apenas até sexta-feira para registrar a contratação do Vitor Roque, que fica fora, certamente, da disputa de quartas de final, mas pode eventualmente ser uma das novidades na semifinal se o Palmeiras passar pelo São Bernardo. Jogo marcado para o 1º de maio. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês. Eu estou muito calma, muito, para apresentar mais 2 reforços aqui para o Palmeiras. Bruno, por favor. Micael. Totalizando 5 contratações para essa temporada. O Bruno é um atleta, que está aqui na minha direita, que foi muito jovem, saiu do Brasil muito jovem, foi para Moscou, participou da seleção olímpica, foi campeão olímpico, não é? Em Tóquio. E aí, ano passado, foi o zagueiro que mais participou de jogos no Atlético Mineiro e está aqui para fortalecer ainda mais a nossa zaga, o nosso elenco. Seja muito bem-vindo, viu, Bruno? E o Micael veio dos Estados Unidos. Ele já estava, nossos scouts já estavam há bastante tempo analisando o Micael, que as características do Micael é uma solicitação antiga do nosso treinador, que ele gostaria que nós trouxéssemos um zagueiro canhoto, e nós trouxemos o Micael. Micael, também seja muito bem-vindo. Eu não tenho dúvida que vocês vão ajudar e muito, não é, o nosso elenco. Esse ano temos muitos compromissos e é uma alegria muito grande estar aqui anunciando para vocês mais esses 2 grandes atletas que vão vir agregar o nosso elenco. Ok? Sejam muito bem-vindos. Dar uma palavrinha. Eu não posso, eu não aguento. Eu estou com tantos jornalistas aqui que eu preciso falar. Tá? Não tem nada a ver com as nossas contratações, fiquem aí. Tá? Eu gostaria de fazer um esclarecimento.
Quando nós... Agora, essa semana que passou, não é uma publicação que eu fiz nas minhas redes sociais, causou muita polêmica, não é? E eu gostaria de fazer um esclarecimento para os nossos torcedores, para alguns jornalistas que me passaram algumas matérias dizendo que eu teria debochado do nosso torcedor. Eu jamais faria isso, jamais. Eu entendo o futebol como um grande entretenimento, tá? É um negócio, mas é um entretenimento. E cabe aos dirigentes serem pessoas leves. E o que eu fiz foi uma brincadeira que eu já tinha feito anteriormente e vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Porque eu tenho certeza que as pessoas sérias da imprensa, os verdadeiros torcedores do Palmeiras, sabem e acompanham o meu trabalho aqui no clube. Eu acho que o torcedor, aqueles que realmente amam o Palmeiras, estão muito, muito orgulhosos dessa era espetacular que nós estamos passando. Em hipótese nenhuma, uma brincadeira despretensiosa de uma presidente que sempre honrou o Palmeiras, sempre tratei com muita responsabilidade tudo que se refere ao Palmeiras. Eu gostaria muito de que os clubes brasileiros tivessem a receita que o Palmeiras tem. Esse ano, batemos 1,2 bilhão de reais. Eu gostaria muito que a maioria dos clubes brasileiros tivessem a quantidade de títulos que nós temos, entende? E que eu tenho certeza que isso é um motivo de muito orgulho do torcedor do Palmeiras. Então, em hipótese nenhuma, houve a intenção de debochar de torcedor. Pelo contrário, eu levo o Palmeiras de uma forma extremamente séria, haja vista esses números, tanto financeiros como de títulos. Imagina que beleza seria se a maioria dos clubes, não é, os dirigentes, fossem também brincar com seus torcedores e apresentassem esses números extremamente relevantes do Palmeiras. O que vocês nunca vão ver na presidente do Palmeiras, nunca, eu ficar fazendo charme, fazendo cara de conteúdo para esconder as mazelas que muitos escondem em seus clubes. Não pagando em dia seus compromissos, não pagando em dia seus atletas. Isso não acontece aqui do Palmeiras. Essa parte eu trato com extrema seriedade. Extrema seriedade. Então, eu sempre vou ser quem eu sou. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, aqui conversando com vocês, conversando com o meu torcedor, conversando com meus atletas, com meus profissionais. Eu sou a mesma pessoa, a mesma pessoa. Então, parem com isso. Não a maioria da imprensa, claro que não, que a grande maioria é extremamente séria e sabe do nosso trabalho. Sabe do nosso trabalho. A presidente do Palmeiras vai continuar sendo transparente, vai continuar falando a verdade, que isso no futebol é muito difícil, então por isso que causa estranheza quando a presidente do Palmeiras se pronuncia, e vai continuar honrando seus compromissos, pagando em dia os seus atletas, pagando em dia os seus compromissos. E eu não tenho dúvida nenhuma, quem debochou e quem debocha de um clube de futebol é quem deixa os clubes numa situação deplorável, como era o Palmeiras no passado, em 2002, 2012. Esses sim, debocharam da história do Palmeiras. São torcedores que se utilizam da violência para agredir a presidente, para agredir outros torcedores. Isso sim é um deboche na história do Palmeiras. Não a presidente Leila Pereira, que só honra essa marca espetacular que é o Palmeiras. Como? Tratando o Palmeiras com responsabilidade financeira e esportiva. Então, vamos continuar lutando, tá? Sempre pelo melhor para o Palmeiras. E torcedores e torcedoras, continuem confiando. Eu não penso em outra coisa que não seja o melhor para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Podem ficar calmos, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde, Micael, Bruno, sejam bem-vindos. Gostaria de perguntar, uma pergunta para os dois, acho que os dois podem responder essa. Vocês, acho que acompanharam, né, que o Palmeiras subiu bastante o sarrafo em contratações. O Paulinho foi contratado, o Vitor Roque está prestes a ser contratado, e é um time muito forte. A torcida esperou esse ano, né,
pela própria presidente, que falou de reforços nível A. E aí, eu acho que vocês viram, talvez, a comoção da torcida quando viu o nome de vocês, o Mikael, um jogador que saiu muito cedo daqui, pouca gente acompanhou no futebol norte-americano, e o Bruno, que estava ali no Atlético, revezava, né, entre a titularidade, a condição de reserva. Vocês chegam com uma pressão grande. Como vocês receberam essa pressão da torcida, de talvez vocês não serem o nível A que eles estavam esperando, e como vocês podem contornar isso no dia a dia aqui no Palmeiras? Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que essa pressão é normal ter. A única forma de a gente converter essa pressão é mostrando dentro de campo. É a única maneira que tem para a gente resolver essa situação. Acho que boa tarde primeiramente a todos. Acho que a gente tem que mostrar dentro de campo, trabalhando. Se a gente está aqui, a gente teve o aval de alguém. Então a gente tem que mostrar dentro de campo e espero fazer o melhor sempre pelo clube, pelo Palmeiras, e que a gente possa ser muito feliz aqui. Boa tarde, Mikael, Bruno, Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Primeiro para o Bruno, depois para o Mikael. Bruno, você chega para se provar em um ano, em uma temporada. E eu queria entender quão difícil isso pode ser, tendo em vista que o Palmeiras tem uma dupla de zaga que já é considerada histórica, com Murilo e com Gustavo Gomes. E você só tem essa temporada para se provar. Na tua cabeça, o que é preciso fazer? E para o Mikael, você sai de uma garantia, de uma certeza. Você era uma referência no time que você estava, você era, de fato, titular absoluto, jogava praticamente todas as partidas, e você vem para se provar num lugar onde, teoricamente, a incerteza vai começar a pairar no seu dia a dia, porque, da mesma forma que eu disse para o Bruno, há uma dupla de zaga muito consolidada aqui. O que fez você trocar a certeza pela incerteza da titularidade? Obrigado. Olá, boa pergunta. Como você falou, né, um ano de empréstimo, mas em nenhum momento eu tive dúvida de vir para cá. Quando chega uma proposta do Palmeiras, acredito que é muito difícil você dizer não. Então eu vim para provar meu valor. Obviamente que tem os dois como referência, eles são referências. A gente vem para poder ajudar, auxiliar com o professor quando precisar. A gente vai estar à disposição e a gente pretende fazer sempre o nosso melhor e poder ajudar a instituição que é o Palmeiras. Boa tarde. Acho que, para mim, o que mais pesou acho que foi o Palmeiras ser essa grande equipe que é. E sobre titularidade ou não, isso vai ser disputado. Sei que são grandes jogadores que estão aí com a gente, mas isso vamos mostrar também dentro de campo. Tudo bom? Mikael, Bruno, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Primeiro para você, Mikael, porque todo mundo que um dia sonhou em ser jogador de futebol provavelmente tinha dois objetivos: jogar no clube do coração e, quem sabe, chegar à seleção. O primeiro objetivo você, nesse momento, está realizando, né? Jogando no time que, declaradamente, desde criança, você torce. Como o pequeno Mikael garantia que isso ia acontecer nesse momento? Como que foi, desde que você começou a jogar futebol, essa expectativa de, quem sabe, um dia chegar a esse sonho de jogar pelo clube do seu coração? E para você, Bruno, com relação à última temporada, né? A gente que não acompanha o dia a dia do Atlético Mineiro, mas vendo de fora, em alguns momentos percebia que o Galo meio que tinha um estilo de jogo que deixava o sistema defensivo um pouco exposto, né? Vendo o número de gols que o Atlético Mineiro sofreu na última temporada. Nesse pequeno período que você está trabalhando aqui no Palmeiras, o que você já conseguiu perceber do que o técnico Abel Ferreira e sua comissão técnica pregam dentro de campo, que pode melhorar também nessa qualidade de jogo e também na segurança que podem dar ao sistema defensivo? Sempre quis jogar aqui, desde novo, quando era pequeno já, e sempre tive essa expectativa. E joguei muitas vezes contra, eles viam que isso era o que eu queria para mim. E quando chegou essa oportunidade, não teve como dizer não, e graças a Deus eu estou aqui. Olá, como você falou, realmente ano passado a gente teve um alto número de gols sofridos. O começo do Milito foi muito proveitoso, foi muito bom, né? Os números eram excelentes.
Infelizmente, mais para o final da temporada, a gente começou a cair um pouco. Aí não sei se pelo fato das outras equipes estudarem um modelo de jogo ou que é da técnica nossa mesmo. Acredito que os dois juntos. Então a gente realmente teve esse final de ano que foi um pouco ruim, onde perdemos as 2 Copas, né, e quase acabamos caindo no campeonato. Mas acredito que aqui a gente tem o respaldo de todo treinador, de toda a comissão técnica. Desde o momento que eu cheguei, eles já chegaram, conversaram comigo, já me ajudaram, me auxiliaram no que vai ser preciso para a gente poder estar ajudando o clube. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Micael. Eduardo Afonso, da ESPN. Minha pergunta, o Bruno talvez até com mais, porque estava aqui no Brasil, como é que vocês dois veem de fora o trabalho do Abel Ferreira? Como é que você, que enfrentou ele algumas vezes pelo Galo, e você, Micael, lá nos Estados Unidos, como é que vocês veem esse trabalho? Qual que era a impressão que vocês tinham em trabalhar com o Abel Ferreira e quando souberam que iam trabalhar com ele? Eu acho que os números falam por si só, né? Os títulos que ele conquistou, não tem muito o que falar. A partir do momento que um treinador desse nível te chama e quer você que participe do time dele, automaticamente você se sente importante e quer fazer parte da equipe dele, né? Então, os números, os títulos dele pelo Palmeiras falam por si só e a gente tem que aproveitar o máximo dele. Complementando o que o Bruno falou, acho que os números falam por si só. E quando um treinador tão grande que é o Abel te convida, quer que você faz parte desse elenco, acho que é muito gratificante para todos nós. Micael, Fux, Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Muito boa tarde, boa sorte nessa nova etapa de vocês. Começando pelo Micael, há uma mudança agora do que você vinha enfrentando na questão técnica, do que é apresentado na Liga Americana e o que vai enfrentar aqui no Brasil, né? Você saiu muito cedo, foram quase 3 temporadas agora nos Estados Unidos. O que você está imaginando que vai exigir um pouco mais de adaptação nessa sua volta ao futebol brasileiro? E o Palmeiras tem uma história muito gigantesca quando a gente fala de defensores. Tem algum que você se inspira? Algum que tenha marcado essa sua carreira como torcedor do Palmeiras também? E para o Fux não deu nem tempo de sentir muita saudade do Paulinho, né? Vai reencontrar rapidamente um ex-companheiro seu de Atlético Mineiro. Você chegou a conversar com ele ali durante as negociações ainda. Qual foi o papo com o Paulinho para também aceitar esse convite aqui do Palmeiras? Acho que essa adaptação para mim no jogo mais rápido, acho que esse 1-2, acho que vai ser mais para adaptação. E um jogador, acho que o Felipe Melo, quando assistia, sempre gostei dele jogando. Então, deu nem tempo de sentir saudades dele, já estava aqui já junto com ele. Mas foi um amigo que eu fiz dentro do futebol. Tive outras participações junto com a seleção com ele, né? Então já era um parceiro de equipe de antes. A gente criou um laço muito forte lá no Atlético. E, obviamente, quando saiu a notícia, ele já estava mandando mensagem. E antes mesmo eu já perguntava para ele como era aqui, como tinha sido a adaptação, porque, como eu falei, a gente virou amigo. Então, quando ele veio para cá, eu desejei boa sorte, perguntei como era e só foi elogios. E ele me mandou mensagem logo em seguida, quando saiu para a mídia. Ele me mandou, vem logo, tô aqui, tô ansioso, esperando. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Micael. Primeiro, Bruno, você surge no Inter como um meio-campista. Depois você vai recuando para hoje virar um zagueiro. Não à toa, tem uma qualidade de passe muito boa. Quero que você conte um pouco dessa trajetória e como isso te ajuda hoje. E, Micael, o que você espera agregar no seu jogo no futebol brasileiro? Você vem de uma liga que dá mais espaço para você sair jogando, que tem menos pressão do que no futebol brasileiro. O que você espera agregar no futebol brasileiro para a sua carreira e para o seu futebol? Como você falou, com 10 anos eu fui para o Inter, né? Realmente eu era meio campista, jogava de meio campo e com o passar do tempo eu me via melhor um pouco mais para trás. Chegou no Sub-17, eu conversei com o professor, com o treinador, falei, professor, eu me vejo melhor como zagueiro, eu me sinto bem ali, me sinto à vontade, então queria poder virar zagueiro definitivo. E o professor Fábio Matias, que hoje está no Juventude, né? Falou, não, eu também tinha essa ideia de te utilizar como zagueiro pelas virtudes que você tem. E depois dali eu fui aprimorando mais e mais. Já a partir daquele mesmo ano eu comecei a ir para seleções de base, então acredito que foi uma boa mudança para minha carreira. Acho que para mim é muito mais rápido, né? Aqui, futebol, e isso vai ser um passo
para me adaptar, como lá é um pouco mais lento. E acredito que vai ser mais, não difícil, mas com os companheiros que eu tenho aqui, creio que vai ser mais rápido para me adaptar. Olá, pessoal. Boa tarde, José Paes da TV Gazeta. Eu queria saber quanto que a disputa do Super Mundial agora no meio do ano pesou também na vinda de vocês aqui para o Palmeiras e como que vocês estão vendo essa competição que promete atrair aí os olhos do mundo todo. Obrigado. Eu acho que o Super Mundial é muito importante para aqui para o Palmeiras, mas a gente tem que pensar muito no Paulista, que já está aqui, e no Brasileiro também, que vem antes disso. Obviamente que pesa a favor, né? É um campeonato que tá todo mundo esperando, a mídia, o povo, o mundo todo, né? Vai parar para olhar esse campeonato. Mas ele tá lá pro meio do ano ainda, como o Mikael falou, o que a gente tem hoje definido é o jogo contra o São Bernardo no final de semana. Então nossas atenções estão voltadas para esse jogo primeiramente. E lá para frente a gente vê sobre o Super Mundial, mas obviamente que pesa bastante para vir pro clube sim também. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Mikael. Boa sorte no Palmeiras para vocês dois. Vou perguntar pro Mikael, como você é um jogador que estava no futebol norte-americano, jogando no Houston, aqui no Brasil a gente não tem a tradição de acompanhar a Liga Norte-Americana, e você, palmeirense, queria que você falasse de palmeirense para palmeirense, qual que é as suas características, e queria que também você pudesse falar sobre o sentimento de poder entrar no Allianz, de vestir a camiseta do Palmeiras, o quão é importante para você e para sua família. Boa tarde. Isso para mim é muito gratificante, estar aqui vestindo essa camisa, acho que é uma emoção. Não tive essa oportunidade de entrar no Allianz ainda como jogador do Palmeiras, mas acho que isso é muito gratificante para mim. Boa tarde, Mikael. Boa tarde, Fux. Sejam bem-vindos ao Palmeiras. Muito boa sorte nessa trajetória de vocês aqui. Vinícius Salgado, do Gazeta Esportiva. Fux, segundo o levantamento feito pelo Análise Verdão, você, entre os zagueiros do Campeonato Brasileiro do ano passado, teve a segunda maior média de passe, também a segunda maior média de passes progressivos, que são passes em direção ao gol adversário, e o melhor aproveitamento em passe para a profundidade. Tendo em vista essa dificuldade no setor de criação que o Palmeiras vem tendo nesse início de temporada, você acha que essa sua característica e o potencial que você tem de quebrar a primeira linha, muitas vezes até a segunda linha adversária, foi um fator determinante para o Abel e sua comissão técnica na sua escolha? Obrigado. Obrigado. Acredito que sim, né? Pelo estilo de jogo do Abel, acredito que é um estilo de jogo de atacar muito, de criar vantagem com a bola. Então, isso eu acredito que ele viu com bons olhos. E eu vi também com bons olhos de estar vindo para cá, né? Que é um estilo de jogo que eu gosto, é um estilo de jogo de a gente propor o jogo, tentar atacar, sufocar o time o tempo todo. Então, com certeza eu espero que seja um casamento maravilhoso aí. Valeu, gente. Obrigado. Show. Valeu. Fala, nação palmeirense. Leila Pereira voltou a dar o que falar e não poupou os rivais. Em meio à apresentação dos novos zagueiros do Verdão, a presidente fez questão de reforçar sua postura e ainda soltou aquela provocação clássica. Estão mais calmos. Mas será que isso foi um recado para a torcida do Palmeiras ou para os adversários que vivem criticando a gestão do clube? A Leila não fugiu do assunto e mandou a real. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que rolou. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Agora, bora pro vídeo. Durante a coletiva de apresentação dos zagueiros Bruno Fuchs e Mikael, Leila foi questionada sobre sua publicação nas redes sociais logo após a classificação do Palmeiras no Campeonato Paulista. A presidente havia escrito a famosa frase "estão mais calmos", algo que ela já tinha usado antes para responder às críticas à sua gestão. Mas, segundo ela, não era uma provocação direta aos torcedores do Palmeiras que questionaram as movimentações do clube no mercado, e sim uma brincadeira com os rivais. Jamais foi uma provocação para os torcedores. Eu entendo o futebol como entretenimento e acho que temos que ser pessoas leves. Foi uma brincadeira. Eu vou continuar fazendo. Ou seja, ela não vai parar de soltar essas indiretas. Se os rivais não gostaram, o problema é deles. E não parou por aí. A presidente do Palmeiras voltou a criticar os rivais do clube e suas gestões financeiras. Ela destacou que, com a receita que o Verdão tem, qualquer outro clube deveria ter conquistado os mesmos títulos. Mas como sabemos, nem todo mundo sabe administrar um time como o Palmeiras.
Gostaria que os clubes brasileiros que tiveram a receita que o Palmeiras tem, tivessem a quantidade de títulos que conquistamos. Uma cutucada direta na concorrência, mostrando que o Verdão não só tem um dos maiores faturamentos do Brasil, como também sabe transformar isso em taças. Recado dado. Além de falar dos rivais, Leila também relembrou os momentos difíceis do Palmeiras antes da atual era vitoriosa. Ela mencionou os anos de 2002 e 2012, quando o clube foi rebaixado para a Série B do Brasileirão, e criticou as administrações que levaram o Verdão a essa situação. Quem debocha de um clube de futebol é quem deixa os clubes em situação deplorável, como o Palmeiras no passado, em 2002 e 2012. Além disso, ela condenou torcedores violentos que atacam dirigentes e outros palmeirenses, afirmando que isso sim é um desrespeito à história do clube. Ou seja, Leila foi direta. Quem debochou do Palmeiras foram aqueles que não souberam administrar o clube, e não ela. Com essa entrevista, Leila Pereira deixa claro que vai continuar respondendo às críticas e provocando os rivais. Mas e a torcida do Palmeiras? Será que está realmente satisfeita com as decisões da diretoria? A classificação no Paulistão acalmou os ânimos, mas o time ainda precisa mostrar mais na temporada. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Leila está certa em provocar os rivais ou deveria focar apenas na gestão do clube? Deixe seu comentário aqui embaixo e bora debater. E não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Palmeiras.